No programa de hoje nós estamos conhecendo histórias de pessoas que têm uma relação especial com a cruz. E para falar mais sobre este assunto, eu estou aqui com o padre Paulo Nunes, ele que é da paróquia Santo André, no Vale das Pedrinhas, e autor também do livro O Paradoxo do Sofrimento e da Cruz no Discipulado Cristão. Padre, seja bem-vindo ao programa Chama em Paz. Eu que agradeço a oportunidade. Então, a gente está conversando com diversas pessoas que têm essa relação especial com o símbolo da cruz, que é um símbolo muito importante dentro da nossa fé cristã. E para começar esse nosso bate-papo, eu queria que o senhor explicasse exatamente qual é a simbologia em torno da cruz. Então, primeiro, a simbologia da cruz ela vem de muitos tempos, né? Vale ressaltar que os romanos já se falava já em cruz. O que ganha, na verdade, é um novo significado para nós cristãos, né? Então, a cruz, ela passa, na verdade, a ser o lugar do cristão, o lugar do discípulo, o lugar do seguidor de Jesus. Porque todo cristão, quando olha para a cruz, ele se identifica com a pessoa e com a missão de Jesus. Com a pessoa porque ali se encontra o Filho de Deus injustiçado, o Filho de Deus que passa pela dor, pelo sofrimento humano, que assume a condição humana, na verdade, mas também a gente se identifica com a sua missão, que é a missão de dar a vida, de servir o outro, né, de dar a vida uns pelos outros. Acredito que, resumindo tudo isso, nós poderíamos dizer que o grande significado da cruz para nós não é mais o de vergonha, como viam os judeus, ou muito menos daquele perdedor, mas justamente ao contrário, é daquele que é vencedor, né? É o grande gesto de amor. Na cruz, vemos o gesto de amor que Jesus fez por nós, e foi através deste símbolo que Lídia Santiago viu nascer dentro de si a fé que hoje alimenta em Cristo. Esse crucifixo, eu lembro que por volta de 10, 12 anos, foi um momento de oração muito forte que eu estava fazendo. Eu senti algo estranho que eu não tenho palavra para definir, que era a fé. Era aquela fé bem concreta, dentro de um coração de criança que era uma pré-adolescente. Eu não esqueço esse momento, eu de joelhos diante desse crucifixo. E alcancei a graça, um pedido de uma graça. Também foi esse crucifixo, que hoje inclusive eu já chorei um pouco, que no momento já de pai desencarnado, ele ir para a arte espiritual, a última coisa que ele fez foi me pedir, mas não mais com palavras. Ele, com gestos, pediu o crucifixo, que estava de frente. Eu dei o crucifixo e o terço. Ele não conseguia, ele falou que era o terço, porque ele rezava o terço diariamente. E ele faleceu com esse crucifixo. Por falar no sofrimento, que o senhor colocou aqui rapidamente, nessa explicação inicial sobre a cruz, como é que a gente pode entender esse conceito de sofrimento dentro do contexto da cruz? O Papa João Paulo II, ele escreve uma encíclica chamado falando justamente do sentido do sofrimento humano no cristianismo. E lá no documento ele fala que o sentido do sofrimento, na verdade, se encontra na cruz. Existe uma ligação estreita aí entre a cruz e o sofrimento. Por quê? Porque ali é um ser humano, né? E Jesus, por ele ter assumido a identidade do homem, por ele ter assumido a humanidade, ele passa por tudo aquilo que é próprio do homem, como o sofrimento, por exemplo. Então, quando nós olhamos para a cruz, é lógico que nós vemos também o sofrimento. Mas aí vem um grande sentido, na verdade, cristão. O sofrimento é uma passagem, ele passa pela nossa vida. Mas nós não somos chamados a viver um eterno sofrimento. Então, por isso que para nós, ao olharmos para a cruz, nós não vemos somente o sofrimento, mas a superação dele. Cristo, quando vai para a cruz, ele vence a morte, a sua última inimiga, como nos diz os padres da igreja, para nos ensinar também a poder vencer as mortes do dia a dia. Nós não morremos só naquele último dia da vida humana, como nós vemos e percebemos, mas nós morremos também a cada dia, em situações, em perdas que nós sofremos,
né? Ou seja, o sofrimento é inerente ao ser humano, ele passa pela vida humana. Então, para nós, ao passar pelo sofrimento, vendo ele de fato como uma passagem, nós identificamos que ali o ser humano ele não é chamado para viver um eterno sofrimento, mas muito pelo contrário, ele é chamado a viver a alegria, ele é chamado a viver a vida eterna. Então o sofrimento é apenas uma passagem, todo ser humano passa. Então a gente pode entender o sofrimento como parte da vida cristã, da caminhada cristã? Exatamente, aí na verdade que se encontra a atualização dessa palavra, sabe? É perceber que todo cristão, toda caminhada cristã, ela passa por dificuldades também. Não tem um discipulado que não passe pela dor, não passe pelo sofrimento. Mas a grande lição que Jesus nos dá na cruz é a lição da superação. Então, assim, enquanto talvez a humanidade hoje, ou ela corre do sofrimento e busca o prazer no hedonismo, ou então ela se torna uma sadomasoquista, na verdade se encontra aí uma palavra de Cristo, que não é nenhuma nem outra, nem do hedonismo e nem do sadomasoquismo, mas a palavra de Jesus é de superação. Nós somos convidados a olhar para o sofrimento, a vivendo esse sofrimento, a superar. E Ele nos dá todas as garantias, Ele nos dá a força, porque Ele, sendo Deus, Ele esvazia-se de si mesmo, nos diz a palavra em São Paulo, né, quando ele escreve aos Filipenses, Ele se esvazia de si mesmo, assume a condição humana, inclusive no sofrimento. Então, Ele supera todo o sofrimento, supera a morte para nos dar a salvação. Para dizer que nós também, enquanto seres humanos, enquanto filhos do Filho, somos também, pelo batismo, convidados também a superar a dor e o sofrimento. Expor o Cristo crucificado em nossas casas, reverenciá-lo na igreja, carregá-lo no peito. Tudo isso é sinal de que estamos assumindo a redenção que Jesus nos deu na cruz. É a identidade cristã. Então, Ana, eu creio que, na verdade, duas coisas são importantíssimas para a gente não esquecer. Primeiramente, o que significa essa cruz na minha vida, né? Então, saber que quando eu olho e me identifico com aquele homem, com Deus que morreu na cruz por mim, isso significa que eu coloco também a minha vida. Ou seja, eu estou também, de certa forma, ligado a toda a sua missão. Então, quando eu me ligo exatamente ao Cristo que morre na cruz, eu me ligo absolutamente também à sua missão. Então eu vou saber também que o meu discipulado, ou seja, a minha caminhada cristã, a minha vida de fé, ela não será somente flores. Seria muito fácil nós pregarmos um cristianismo que fosse apenas um Cristo glorioso. Mas não pode ser assim. São Paulo, ele fala até para a comunidade de Coríntios, olha, eu não vim pregar aqui o Cristo glorioso, eu vim pregar o Cristo crucificado. Justamente para dizer, olha, a tua vida está vinculada não somente a ser filho de Deus, mas também a continuar a missão de Jesus aqui na terra. Ele mesmo disse, né? Na vida havereis tribulações, havereis perseguições, e de certa forma, ele também na sua vida, ele também ainda vai dizer, completar na carne, completo na minha carne aquilo que faltou às dores de Cristo. Não é porque o sofrimento de Cristo ele foi pela metade, mas é porque nós continuamos a sua missão. E como somos continuadores dessa missão, a gente naturalmente vai passar por perseguição, vai passar por dor, vai passar por sofrimento, vai passar pela cruz.